versículo 19 em diante. Verifica na sua Bíblia. Diz assim, olha: porque sendo livre de todos, diz o apóstolo Paulo, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que tinha uma estratégia ao pregar o evangelho. Ele se fazia de alguma coisa para aproximar-se daquelas pessoas com o fim de conquistá-las. Ou seja, ele não trazia logo, imediatamente, a palavra do modo como ele queria trazer, porém, ele se aproximava das pessoas sem, como posso dizer, sem impor inicialmente a mudança que possivelmente elas teriam resistência, mas logo ele trazendo a palavra, as pessoas compreenderiam o que ele queria dizer, e compreendendo, então, o caminho estaria aberto. Versículo 20 diz assim, olha: procedi para com os judeus como judeu. Ou seja, ao se aproximar de um judeu, ele procedia como procede um judeu. E ele diz a razão: a fim de ganhar os judeus. Em seguida ele fala: procedi para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Então observa o que ele está dizendo. Ele se aproximava, ou ele procedia para com os que viviam debaixo da lei. Não havia aqueles que viviam sob a lei, debaixo da lei de Moisés? Então ele se aproximava como se ele também assim vivesse. Como se vivesse. Ele não está afirmando que vivia, como se vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Aí ele diz: embora não esteja eu debaixo da... Então é muito claro, Paulo não vivia debaixo da lei, porque ele tinha plena consciência de que a lei, na forma de mandamentos, havia sido abolida, conforme ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 15. Ora, olha o 21. Aos sem lei, note que no versículo 20, ele procedeu para com aqueles que viviam debaixo da lei. No 21 tem uma outra categoria chamada os sem lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Aí basta que você compare o versículo 20 com o 21, para você perceber que Paulo, ele pronuncia a seu próprio respeito duas verdades que, embora diferentes, não são contraditórias. Ele diz no 20 que ele não vivia debaixo da lei. No 21 ele diz que ele estava debaixo da lei de Cristo. Então, chegamos a uma conclusão de que uma coisa é a lei de Cristo, outra coisa é a lei de Moisés. Outra coisa é a lei da antiga aliança. Outra coisa é a lei do Antigo Testamento. Então logo alguém vai perguntar: e qual que é a diferença entre a lei antiga e a lei nova? Ora, está na sua natureza. Se os irmãos lerem Mateus, o Evangelho de Mateus, sobretudo os capítulos 5, 6, 7, 5, 6 e 7, esses três capítulos, os irmãos vão perceber claramente como que o Senhor tomou a lei antiga e, por um lado, ele alterou alguns mandamentos, e eu falo literalmente, ele alterou, ele mudou alguns mandamentos para consertá-los do ponto de vista do amor, do ponto de vista da misericórdia e da bondade, levando em consideração, e aqui é bom explicar isso, não que Deus outrora tivesse dado algum mandamento que ferisse o seu amor ou a sua justiça, mas é porque a nação de Israel, no Antigo Testamento, enquanto povo, enquanto nação, enquanto país, eles tinham ali a lei de Deus, tanto quanto uma lei espiritual, como também uma lei civil, uma lei para guardar as pessoas, para guardar o direito das pessoas. Então, por exemplo, quando lá na lei de Moisés diz assim, olha, olho por olho, dente por dente, logo a pessoa que ouve, sem a devida atenção ao contexto, vai pensar o quê? Que Deus estaria ensinando o quê? A vingança. Ó, olho por olho. Ou seja, alguém furou o olho do teu filho, vai lá e fura o olho do dele, e está pago, está tudo bem. Como se Deus incentivasse a vingança. Mas é exatamente o contrário. Quando diz olho por olho, é como que Deus dissesse, se alguém ferir o olho do seu filho, dentro de uma justiça humana, dos padrões humanos, de uma conduta meramente humana,
nunca ultrapasse a justiça daquilo que foi feito. Se foi furado um olho, então deve-se pagar com um olho e não com os dois olhos. Ou deve-se pagar com um olho e não com a vida. Ou seja, para que não houvesse exagero na hora de aplicar a justiça. Então, no Antigo Testamento tem essa característica, que a lei de Deus também era uma lei civil. Era uma lei no âmbito de um povo, de uma nação, de um país, no sentido de que Israel era uma nação teocrática, era o governo de Deus sobre uma nação, o que não acontece no Novo Testamento. Então, quando vem Cristo, a primeira coisa que ele faz é, primeiro, ele elimina todos os mandamentos de ordem cerimonial. Todos. Por quê? Porque todos os mandamentos, as ordenanças de ordem cerimonial, diziam respeito a ele próprio enquanto a oferta, enquanto o sacrifício, enquanto o incenso, enquanto o pão, enquanto o que quer que seja que ali era oferecido a Deus. Ou seja, a pessoa de Cristo, na sua encarnação, no seu viver humano, na sua morte, ele representa ali todas as ofertas sacrificiais e cerimoniais do Antigo Testamento. Então tudo isso já é tirado para Cristo se tornar a realidade. Segundo, todos os mandamentos que diziam respeito à condução nacional da pátria de Israel também foram tiradas, porque o sentido de governo teocrático no Novo Testamento sobre uma nação não existe, absolutamente. A igreja não é uma nação. A igreja não é um país aqui da terra que deva ter um presidente ou que deva ter um rei, como muitos querem, sobretudo na época de campanha eleitoral. Os crentes logo vão às igrejas atrás de ganhar o voto do povo de Deus, com a desculpa de que nós devemos eleger as nossas lideranças evangélicas. Isso é a maior furada. Tanto é que o resultado está aí para quem quiser ver. Sem nenhum tipo sem assumir nenhum lado político, e nem o contrário, mas basta você olhar qual é o resultado, quando o pastor, tão piedoso, vai lá pedir voto na igreja e diz que Deus precisa de um representante dele lá, de repente vai representá-lo na papuda, né? Daí os irmãos têm uma ideia do que acontece quando o povo de Deus mistura o reino de Deus, que não é desse mundo, com as coisas da terra, com a política da terra, com as coisas aqui de baixo. Então, no Novo Testamento, a igreja, ela é sim um reino e é sim uma pátria, mas celestial. Não tem nenhuma relação com aqui a terra. Tanto é que o cabeça da igreja é Cristo, né? A vida da igreja é o Espírito, enfim. E além disso também o Senhor alterou vários mandamentos que, de acordo com a lei máxima do amor, e no Novo Testamento está contra, na verdade, o Espírito de Cristo. Então, quando diz, por exemplo, lá no Antigo Testamento, não matarás, o Senhor entende que o simples ato de alguém não matar não é suficiente, porque esse mandamento, ele trata tão somente com o ato do homicídio, que seja. Jesus então diz que aquele que no seu coração ele se irá contra o seu irmão, ou proferir insulto contra seu irmão, e chegará a desprezar o seu irmão, ele já terá cometido o pecado do homicídio. Ou seja, o Senhor ele vai elevando a natureza dos mandamentos, a fim de que o homem, por si mesmo, nunca jamais seja capaz sequer de maquiar uma vida cristã, como que dissesse, não, eu cumpro os mandamentos de Deus. Ou seja, o homem tem que chegar a uma conclusão de que ele não é capaz, de que ele não pode, ele não tem suficiência em si mesmo para guardar mandamento sequer da parte de Deus, uma vez que esses mandamentos tratam todos com o problema do pecado no coração. Vamos verificar isso daqui a pouco, aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas. Por isso é necessário que venha uma nova lei. Uma lei que seja de natureza celestial e uma lei que seja cumprida pelo próprio Espírito de Deus. Por isso que em Romanos, abra sua Bíblia, no capítulo 8, nós vamos encontrar aqui duas declarações que nos explicam a questão do pecado no homem, a questão da lei escrita em tábuas de pedra, a sua insuficiência e insignificância, e como é que Deus resolve este problema na nova aliança. Veja aí, Romanos capítulo 8,
Vamos ler primeiramente o versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei. Os irmãos percebem aí? O que fora impossível à lei. Ou seja, a lei escrita em tábuas de pedra, a lei positivada, a lei exterior, ela tinha uma intenção. Quando a lei ordenava, não faça isso, não queria ela, de fato, conduzir o homem a uma vida santa, a uma vida boa, a uma vida pura. Então, quando o homem tem lá a lei escrita, dizendo o que ele deve fazer, ora, pelo menos, aparentemente, a intenção dessa lei é corrigir a vida do homem. Mas é dito aqui que o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Ou seja, quando a lei queria se impor sobre a carne do homem, a lei ficava enferma, ela ficava fraca. Ou seja, a lei exterior não é capaz de domar a carne do homem, de subjugar a carne do homem. De modo então que os homens, eles podem até saber o que a lei exterior diz, mas na hora de executar, a lei não tem poder, ainda que ela ameace esse homem, ameaça de morte, de fogo do inferno, o diabo, Satanás, e o lago de fogo, e a morte eterna. Mas o homem, ele acaba escarnecendo de tudo isso, e acaba cometendo e praticando os mais vis pecados possíveis. Uns já observaram que a experiência nossa, quando eu falo nossa, eu quero dizer dos cristãos, de maneira geral, é exatamente essa. A despeito de você, ou de eu, de nós, sabermos que aquilo não se deve fazer, que aquilo não agrada a Deus, que não favorece a vontade de Deus, que não cumpre a vontade de Deus, mas nós fazemos. Você vai lá e você vai de encontro à vontade de Deus, mesmo sabendo. Por quê? Porque a carne não pode ser governada, não pode ser tratada, não pode ser dominada por uma lei meramente exterior. Por isso que é dito que aquilo que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ou seja, o que a lei não conseguiu fazer, Deus fez por meio do Filho. O que ele fez? E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Opa, então é o problema do pecado na carne. Então o que a lei não dá conta é de domar, é de resistir, é de dominar esse pecado na carne, essa natureza na carne do homem. Então olha o versículo 1 agora do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Observa como é que diz: a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, qual é a lei que livra o homem do pecado? Qual é a lei que livra o homem da lei do pecado? Quando a Bíblia diz esse termo, lei do pecado, a lei do pecado, é porque o pecado, enquanto uma natureza dentro do homem, é uma lei. Ou seja, não é possível que alguém nasça de Adão e cresça sem o pecado original, enquanto uma natureza dentro dele. Digamos assim, existe a chamada lei da gravidade. Então, se você soltar um objeto, aqui agora, ele vai subir, flutuar ou vai cair? Ele vai cair. Mas se eu fizer isso amanhã, o que vai acontecer? E aqueles que fizeram isso há 1 ano, há 10 anos, há 100 anos, sempre cai. E daqui a 1 milhão de anos vai cair também? Teoricamente, sim. E se nós fizermos isso na China, ou que seja na Europa, ou na França, né, que também é Europa, Estados Unidos, se a gente for lá para a África, para os lugares mais remotos da terra, também vai cair? Ou seja, é uma lei. Fatalmente aquilo acontecerá em qualquer canto do planeta Terra, em razão dessa chamada lei da gravidade, que atrai para si ou para baixo todas as coisas que estão aqui dentro ou submetidos a essa lei. Então não tem como você dizer, não, eu vou criar um objeto, agora ele vai voar, ele vai fazer isso, aquilo, por si mesmo, ele vai romper essa lei. Ou seja, não tem jeito. A lei da gravidade fatalmente atrairá para si todos os objetos, ou para baixo, para a terra, todos os objetos. Então, a lei do pecado quer dizer, quem quer que nasça de Adão, traz em si a lei do pecado. Fatalmente pecará.
Não tem como a criança for crescendo, a ter idade, depois a meninice, e chega na pré-adolescência, adolescência, na fase adulta, e não peca. Não tem jeito. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, para dar conta dessa lei do pecado, que é uma lei ontológica, é uma lei do ser, da natureza humana, que todos os seres humanos, portanto, trazem consigo, Deus então providenciou a lei do Espírito de vida. De acordo com a economia de Deus, e talvez alguém poderia perguntar, por que Deus então não deu logo a lei do Espírito de vida, antes de dar a lei que depois ele haveria de tirar, que era a lei escrita em tábuas de pedra? Isso porque na economia de Deus, Deus queria ensinar algo aos homens, e algo que, embora esteja muito bem ensinado e esclarecido na Escritura, talvez para a maioria de nós isso não esteja muito claro. Isso porque o homem, ele é uma construção do meio onde ele vive. Nós somos uma construção da religião dos nossos pais, dos nossos avós, da educação que nós recebemos. E isso é algo tão forte que mesmo você lendo o contrário na Escritura, você não vive aquilo que você lê. Porque tem que ser desconstruído. Por que Deus deu primeiramente a lei escrita para depois dar a lei do Espírito de vida? Para ensinar aos homens que o homem, por si mesmo, ele não pode agradar a Deus. O homem não pode agradar a Deus. Pastor, onde diz isso na Bíblia? Está aqui, capítulo 8 de Romanos, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E alguém pergunta, pastor, mas eu entendo esse versículo 8 diferente. Eu entendo o que está na carne aí, é você não estar no Espírito, ou seja, você tem a opção de estar no Espírito ou de estar na carne. E aqui estaria dizendo que se você, porventura, está na carne, você não pode agradar a Deus. E é preciso que os irmãos tenham bastante paciência, porque esse é um assunto muito denso, muito complexo. E os irmãos precisam atentar para a verdade do capítulo 8 de Romanos. E a princípio eu quero que os irmãos estabeleçam uma diferença bem grande aqui. Estar no Espírito, atenção, e estar na carne, em Romanos 8, não tem o mesmo sentido de estar no Espírito ou estar na carne em Gálatas capítulo 5, o texto que nós lemos inicialmente. Ou seja, os irmãos têm que saber que aqui em Romanos 8, quando o apóstolo Paulo usa a terminologia carne e espírito, ele não vai usar para uma opção sua, mas para uma condição, se você nasceu de novo ou não nasceu de novo. No caso lá de Gálatas é diferente. Lá ele vai dizer que, sendo você nascido de Deus, você tem o seu espírito regenerado, e como tal, então você pode sim, em Gálatas, pendular da carne para o espírito e vice-versa. Bem, mas deixa eu mostrar isso para os irmãos aqui dentro de Romanos capítulo 8, para os irmãos poderem compreender isso. Capítulo 8, versículo 8, diz assim, olha, capítulo 8, versículo 7, né? Vamos ler o versículo 6. Não, versículo 4. Vamos do 4 em diante. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observa que esse a fim de que explica o motivo porque Deus resolveu o problema do pecado na carne. Ou seja, aquilo que a lei não conseguiu fazer, isso Deus fez, Ele destruiu o pecado na carne, Ele condenou o pecado na carne. Ele fez isso para quê? Para que o preceito da lei se cumprisse em nós. E atenção para o modo como está dito. Não está dito que Ele condenou o pecado na carne para que nós cumpríssemos os mandamentos, porque Ele logo conferia ao homem o dever de fazê-lo. Mas diz, para que o preceito da lei se cumprisse em nós. No caso aqui, o preceito, ele será cumprido, é algo que vem de Deus para nós. Versículo 5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a vida e dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, a carne nunca se sujeitará à lei de Deus.
absolutamente. Ela sempre terá resistência à lei de Deus. A carne é, na verdade, em miniatura, um pequeno cosmo inimigo de Deus. Quando a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, lembra desse texto de 1 João? Fala acerca do reino das trevas, de como que o maligno, ele construiu todo, não somente uma idealização, mas é um espírito que age na criação de Deus com o fim de levá-la à inimizade contra o Criador. Então, cada homem em si mesmo, em cada coração, é um pequeno mundo ao qual nós não devemos amar. Porque aquele que tem carne, enquanto natureza pecaminosa, e todos a possuem, então essa carne em nós, ela se constitui inimiga de Deus. Nunca, jamais a sua carne, a minha carne, vai querer se submeter à lei de Deus. Versículo 8 diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, aquele que não nasce de Deus, aquele que não é alcançado pela luz de Deus, aquele em cuja consciência, coração e espírito, não há uma ação do Espírito de Deus, jamais de si mesmo o homem pode agradar a Deus. O versículo 9 diz, vós, porém, não estáis na carne. E aqui é a chave do entendimento. Ora, eu pergunto, como é que Paulo se dirige a uma igreja em Roma e afirma categoricamente, vós não estáis na carne? Como é que eu poderia saber quem está na carne ou quem está no espírito? A partir de um princípio. Ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, ele está afirmando que todos aqueles que têm o seu espírito humano feito habitação para o Espírito de Deus, todos aqueles em quem o Espírito de Deus habita, não está na carne, mas está no Espírito. Está no Espírito, portanto, em Romanos capítulo 8, é ser regenerado. É alguém que compreendeu acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca de si mesmo, compreendeu que ele é pecador, compreendeu que Deus enviou a solução para o homem, que está na pessoa do seu Filho Jesus, e então aquele que ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, aproximou-se da cruz, ele teve no seu coração a inimizade resolvida por meio da reconciliação, da justificação. Essa pessoa, portanto, ela nasce de Deus e agora ela está no Espírito. Então, dentro aqui da ideia de Romanos 8, você pode falar assim, eu estou no Espírito, porque nasci de Deus. Agora, por outro lado, temos que compreender que, embora estejamos nós no Espírito, é verdade que a carne não foi erradicada de nós. E aqui está o grande problema. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas, vamos voltar para lá por um momento, capítulo 5, ele vai dizer que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Há uma luta, portanto. Há uma luta diária, uma luta constante a todo momento entre a carne e o Espírito. Só que essa questão de andar na carne e de andar no Espírito, e agora já estamos em Gálatas, porque o conceito de Paulo aqui em Gálatas é que o cristão regenerado, aquele que de acordo com Romanos 8 está no Espírito, e que ainda tem a carne pecaminosa dentro de si, porque não foi erradicada, ele vai trabalhar a ideia de que agora você, na sua vida prática, precisará decidir a cada momento se você andará segundo a carne ou se andará segundo o Espírito. E aqui é um ponto um tanto complexo, porque há vários pontos a serem discernidos aqui. Primeiro, você entender o que é a carne. Você compreender o que são as obras da carne. Talvez o maior desafio aqui, ou um dos maiores desafios, é você entender essas obras da carne. Porque, infelizmente, e me parece, eu estou aqui insistindo nisso já tem muito tempo, que eu estou falando a mesma coisa aqui. E talvez para alguns, sobretudo para aqueles que são um tanto mais religiosos, né? Aqueles que ainda se fiam nas suas vestes, no seu bom
comportamento gospel ou evangélico, de acordo com as tradições, seriam os neofariseus do nosso tempo, né? Certamente eles devem pensar assim: o pastor Alexandre deve estar querendo implantar uma nova cultura perversa no meio da igreja, por isso a insistência dele em dar sempre os mesmos exemplos. Mas vocês imaginam, nós vivemos o quê? Há basicamente 100 anos sendo impregnados, diz ali, sendo martelado em nossa cabeça um modo de vida como se aquilo fosse andar no Espírito. E de repente nos deparamos com a verdade e sabemos que não é. Então, quantos anos teremos nós que falar o contrário para tentar destruir o que já foi construído? Então, a repetição, ela faz parte de um processo de destruição que não acontece do dia para a noite no coração, na mente, na consciência dos homens. É importante que os irmãos saibam que a mera aparência exterior não representa, não significa uma vida cristã saudável. Pode até ser que seja, mas não é garantia. Então, a primeira coisa que eu quero desconstruir cabalmente aqui para os irmãos entenderem o que são as obras da carne, a ideia, eu quero desconstruir a ideia de que vida cristã consiste em usos e costumes. Então, vou afirmar categoricamente: vida cristã não consiste em usos e costumes. Ou, em outras palavras, se você quebrar todos os preceitos de usos e costumes que foram legados às igrejas evangélicas culturalmente ao longo da sua história, pelos puritanos religiosos e pelos pentecostais religiosos, você absolutamente não estará pecando contra Deus. E eu quero mostrar isso na Bíblia para os irmãos. Eu quero mostrar que os irmãos leiam comigo essa primeira assertiva para que se compreenda de fato e de verdade o que são as obras da carne. Para tanto, leia comigo Colossenses, um pouquinho mais à frente, capítulo 2. Talvez esse capítulo 2 de Colossenses seja um dos capítulos mais importantes que existem em toda a Escritura para desconstruir a ideia de qualquer forma de religiosidade em razão da contundência como ela é escrita. E como eu não tenho pressa de concluir esse estudo de Gálatas, eu quero gastar um bom tempo com os irmãos aqui neste capítulo 2, que nos esclarece essa verdade. Tá bom? Comecemos aqui do versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então observe, primeiro, versículo 1 diz que havia uma luta. Existe uma luta. Essa luta apostólica, a luta pela verdade, ela existe porque sempre houve, mesmo no tempo do apóstolo Paulo, ou mesmo antes no Antigo Testamento, quando havia também os profetas, sempre houve os profetas do diabo, sempre houve os profetas do reino das trevas, sempre houve os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos pastores, que sempre virão para deturpar o sentido do evangelho. Qual é o objetivo do diabo? Não é simplesmente dizer que isso ou aquilo é pecado. Não. Se ele não puder te afastar de Deus e da verdade, pelo caminho direto do pecado, ele o fará pelo caminho indireto. Ou seja, ele vai te conduzir a uma falsa compreensão de Deus, a uma falsa compreensão do evangelho, para que você, ao pensar que estar agradando a Deus, esteja em completo desacordo à sua vontade. Sabe a pessoa que está toda satisfeita consigo mesmo, achando que está cumprindo a vontade de Deus, toda feliz, se orgulha de ter uma vida piedosa, e nesse momento ela está cumprindo os desígnios do diabo? Alguém pergunta, pastor, mas é possível
que alguém tenha tamanha consciência ou certeza em si mesma de que está fazendo a vontade de Deus enquanto está servindo ao diabo? Ora, basta você olhar o exemplo dos fariseus nos evangelhos. Leia o capítulo 8 do evangelho de João, quando ali os fariseus e escribas querendo matar a Cristo, Jesus vai dizer, olha, vocês são filhos do diabo, o diabo é o vosso pai, porque vocês estão querendo satisfazer-lhe os desígnios do diabo. Ora, mas quem eram os fariseus e escribas? Eram aqueles que hoje em dia os cristãos erroneamente chamam os muçulmanos, os espíritas, os tais, aqueles. Não, os fariseus e escribas eram exatamente os líderes da religião judaica daquele tempo, que hoje pode ser comparado ao Edir Macedo, ao Silas Malafaia, ao Chapelão, ao Soares, e a qualquer outra, essa cambada toda, essa corja de pessoas que não amam o evangelho, não amam a verdade e não desejam por ele. Calma, não se assuste, porque é assim mesmo. Se você porventura não compreende o que eu estou dizendo, tenha um pouquinho de paciência e me dê a chance de explicar e dê a você mesmo a chance de entender o que estamos dizendo. Sempre houve, em todos os tempos, da parte do maligno, homens caídos que agiram como se fossem de Deus. Profetas do maligno que se diziam profetas de Deus. Apóstolos do maligno que se diziam apóstolos de Deus. Pastores do maligno que se diziam apóstolos de Deus. Por isso o versículo 1 do capítulo 2 de Colossenses, Paulo começa dizendo que há uma luta que ele mantém pela igreja, pelos colossenses, pelos laodicenses, por aqueles que não o viram face a face. E no 2 ele explica qual era a razão dessa luta. Ele diz que é para que o coração das pessoas tenham, ou seja, sejam confortados, o coração seja confortado e vinculado juntamente em amor, e que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Ou seja, ele lutava para que você, para que eu, que todos nós tivéssemos a forte convicção do entendimento. Tá, a primeira pergunta é, você tem um entendimento? Para ter a forte convicção, ou para ter uma convicção forte, você tem que ter primeiramente um entendimento. E aí resta saber se esse entendimento que você tem, se é que você possui, ele é forte o suficiente para sustentar quando esses líderes caídos vierem contradizer o que você crer. Então, quando diz aqui, olha, para que o coração deles, versículo 2, seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem. Esse entendimento é para que você compreenda o mistério, para que você compreenda Cristo. Ah, pastor, você tem que pregar essa palavra para os ímpios, porque os ímpios é que não conhecem a Cristo. Ora, na verdade, o apóstolo Paulo está aqui dizendo que lutava pela igreja, para que a igreja, ele começa dizendo, dos colossenses e também dos laodicenses, e por quantas igrejas e irmãos que não o viram face a face, não o viram face a face. A luta é em prol da igreja, porque é a igreja que está sendo bombardeada a cada momento pelas heresias, pelos falsos ensinamentos. Então a igreja precisa alcançar essa compreensão, esse forte entendimento, ou forte convicção do entendimento para compreender a Cristo. Pastor, eu compreendo Cristo, eu tenho sim uma forte convicção. Mas leia mais um pouquinho o versículo 4. Ele diz, ou melhor, versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da verdade. Todos os tesouros do Evangelho, todos os tesouros de Deus, toda a riqueza divina. Riqueza esta, que no capítulo 1 de Colossenses, versículo 19, fala toda a plenitude. E aí no capítulo 2, versículo 8, ou melhor, versículo 9, diz que é toda a plenitude da divindade. Você precisa compreender que toda a riqueza do conhecimento, toda a riqueza de Deus, toda a plenitude divina, todas as riquezas do Evangelho encontram-se em Cristo. Não encontra-se em você, não encontra-se em mim, não encontra-se no DEVAP, não encontra-se na IURD, não encontra em qualquer instituição, não se encontra em Roma, não se encontra no Brás, não se encontra em nenhum homem, absolutamente, senão que todos os segredos, todos os mistérios, toda a riqueza, todos os tesouros estão na pessoa bendita
de Cristo. De modo que se você compreender que Cristo é absoluto, que Cristo é pleno, de que nele de nada você tem falta, então você não vai trilhar o caminho de se buscar qualquer coisa que não seja o próprio Cristo. Versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Assim digo, para que ninguém engane você com raciocínio sem fundamentos. Raciocínios que são meramente como o vento no pensamento, que não pode ser constatado nem conferido pela Escritura. Versículo 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, e aqui vem a máxima de Paulo: como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como foi que você recebeu a Cristo? Como foi? Ele diz que você deve andar em Cristo como você o recebeu. Como foi que você o recebeu? Você lembra do dia que você o recebeu? Você estava na sua casa, não foi? Veio um anjo, ou veio o Espírito Santo e diz: olha, dê-me uma oferta de 10 mil reais e você terá a salvação. Foi assim? Foi assim? Não foi assim? Bem, então você não pagou pela sua salvação, nem o dinheiro. Então desceu um anjo do céu e disse: olha, se você deixar de beber e de dançar e de cantar e de se alegrar e de qualquer outra coisa, aí você será salvo. Foi isso que aconteceu? Não foi uma experiência de fé no sacrifício que Jesus Cristo realizou a favor de todos os homens? Sim ou não? Não foi uma questão de fé? Você creu que não havia em você mesmo esperança e que a sua esperança estava no Redentor? Ou seja, toda salvação que começa de fato na verdade, ela tem o seu começo puramente na fé em Deus ou na obra que Cristo realizou a nosso favor. Por isso ele diz: ora, como recebestes a Cristo, o Senhor, assim andai nele. Ou seja, o andar do cristão não pode ser diferente do modo como no princípio ele começou. O começo determina todo o curso da jornada cristã. E aí ele diz no 7, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, devemos andar nele radicados, nele enraizados. Onde está a sua raiz? Onde está a sua raiz? Pastor, minha raiz está na igreja batista, primeira igreja batista do Calvário. Porque eu estou lá, tem 30 anos que me converti lá e nunca conheci outra igreja. Eu estou enraizado na igreja batista do Calvário, da reconciliação. Primeira presbiteriana de Brasília. Terceira presbiteriana, porque são igrejas um pouco históricas, e porque foi a primeira ou a segunda que chegou aqui na região, o povo se orgulha. Mas não, tudo bem, até que pode ser uma boa igreja. Não vamos entrar nesses méritos da igreja. Mas o fato é que a fé do cristão está enraizada. O cristão está enraizado em Cristo. Não existe salvação por meio de igreja alguma, seja ela qual for. Nem católica, nem protestante, nem evangélica, nem qualquer uma outra que apareça dizendo que somente por meio dela tem salvação. Tanto é verdade que às vezes tem lá uma pessoa, um cristão, servo de Deus, que apesar de todos os seus problemas, todos os seus defeitos, ele muda de denominação. Isso acontece muito nessas mais sectárias, né? Como a adventista do sétimo dia, por exemplo. Se um adventista do sétimo dia sair da igreja adventista e for para uma igreja adventista do sétimo dia da reforma, que é mais rigorosa, ele terá que se batizar de novo. Ou se um cristão, a da Assembleia de Deus, da Batista, ou de quem quer que seja, for para a adventista, terá que se batizar de novo. Porque eles vão dizer, aquele batismo de nada valeu. Alguém pergunta, pastor, mas o mesmo princípio então, você acredita que se aplica também à igreja católica?
aquele que foi batizado na igreja católica deve ser batizado de novo ou não? Aí eu digo, nesse caso é um tanto diferente, em razão de o batismo da igreja católica ser realizado arbitrariamente em alguém que nunca creu e nem decidiu pelo batismo. Porque são os pais que impõem sobre a criança inocente o batismo. Ela própria não creu, não escolheu o batismo. Então, nesse caso, em razão da inconsciência do que ocorreu, esse batismo não pode ser válido. Do mesmo modo, eu digo, mesmo cristão, alguém chega, pastor, é o seguinte, fui batizado no ano tal, só que tem um detalhe, quando eu fui batizado, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Fui por influência, minha mãe me obrigou, ou então tinha uma namorada ou um namorado, eu queria me relacionar, e o pastor exigiu que eu me batizasse, e aí a gente vai até para o inferno, né? Quando se quer casar com alguém, a gente faz todo o esforço do mundo. Então, era para batizar, batizei, mas eu de fato não tinha nenhuma relação com a palavra de Deus em si mesma. Ou então são vários os motivos porque as pessoas se batizam. A igreja força, obriga, como tem o chamado batismo das águas, salvo engano, é uma festa, um dia que eles fazem, festa das águas, uma coisa assim, que no dia tem que batizar tantas pessoas. Aí você tem que trazer, tem que alcançar o alvo, são 1000 batizandos. Portanto, se der 999, então vai lá na rua, busca uma força, dê R$100 para ele, mas traz ele, tem que batizar. Eu digo, mesmo assim, esses que se batizaram na inconsciência, sendo adultos, tal batismo não tem nenhum valor, absolutamente. Até porque o batismo em si mesmo, mesmo na consciência e na verdade, ele tem mero valor simbólico. De sorte, então, que o batismo simbólico só terá, de fato, algum valor se dentro do coração a pessoa tiver a firme convicção de que ela está se unindo à morte e ressurreição de Cristo. E é isso que dá o sentido e o valor do batismo simbólico em águas. Bem, mas por todos os efeitos, a questão é que devemos nós estar radicados, enraizados nele, em Cristo. Por isso diz no versículo 7, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. O 8 em diante, ele começa então a trazer algumas explicações, para demonstrar que em Cristo você tem tudo. Observe o que eu estou dizendo aqui, demonstrando como que a vida cristã não deve ser vivida na base de usos e costumes. Esse capítulo fala disso. Estamos caminhando em direção a esse ponto. Versículo 8 diz, cuidado. Versículo 4 diz, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O versículo 8 diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar. Enredar é um verbo que traz a ideia de uma presa que foi pega numa rede. Você coloca ali uma rede, aí vem lá o peixinho, sem saber de nada, sem ver nada, de repente ele se vê preso numa rede. Enredado foi feito presa. Ou um passarinho que caiu numa arapuca, ou qualquer tipo de armadilha nesse sentido. Então, cuidado que ninguém vos venha a enredar. Ou seja, ele está dizendo que é possível que alguém te engane, que alguém te seduza, que você logo seja feito uma presa de alguém, e eles o farão com a sua filosofia, ou com filosofia, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Então veja, filosofia, sutileza, tradição e rudimentos. São os meios que os homens se utilizam para enredar, para enganar. Que sai às vezes de casa em casa, domingo de manhã, você está dormindo, descansando, bate na sua porta, para te enredar. Vem com uma pergunta sutil, um versículo isolado, um ar de piedade, uma bolsinha preta do lado, um casalzinho para não impor nenhum tipo de suspeita, e ali com uma revistinha desenhada um boi, uma galinha, uma vaca, um passarinho, uma onça, uma cobra, vivendo em harmonia, aqueles frutos grandes, vermelhos, bonitos, dizendo, olha o reino de Jeová, cuidado. Ou então você está sofrendo uma luta, uma dificuldade, ainda mais nessa época agora que as coisas não andam muito bem, financeiramente falando, e você
se endividou daqui, faltou uma coisa ali, passou um aperto daquele outro lado, aí você desesperado, com dívida, com tudo, aí alguém diz, olha, vamos ali que vai ter a campanha do Vale do Sal. Quando você passar pelo Vale do Sal, você vai ter um descarrego das coisas ruins. Aí do outro lado você sai, pega um sabonete de arruda, toma um banho depois com ele em casa, e aí você vai se libertar dessa nhaca do demônio que não deixa você prosperar financeiramente. Poxa, mas que coisa, hein? Que sutileza. Chega lá, você vai ver a sutileza no tom da voz. Porque aqui a voz é um tanto agressiva, um pouco forte e tal. Lá não. Lá eles falam assim, olha, porque Deus, entendeu? Sim ou não, pessoal? Aí você vai se envolvendo naquela voz mansa, a do líder principal, então você dorme. Aquela coisa, aquele silêncio, aquela coisa, aquele templo grande, bonito, aqueles hinos lindos, suaves, ao som tão somente de um órgão. Porque bateria é coisa de demônio, atabaque, é uma coisa, aquela coisa bem orquestral, sinfônica. Aí você vai se envolvendo. Cuidado para que ninguém te engane com filosofia, com sutilezas, com tradição dos homens. Pastor, eu acredito nisso, sabe por quê? Olha, a minha mãe era dessa igreja, a minha avó também era de lá, e a minha avó ainda dizia que a avó dela, que é a minha cacaravó, as tataravó, também era de lá. Ou seja, você se fia no fato de que existe uma tradição de muitos anos, não é? Porque a igreja foi estabelecida no Brasil há 100 anos, você tem segurança. Aquela daqui que apareceu ali agora só tem 17 anos. Você não pode mensurar. Se você for pela questão do tempo, você vai voltar para a católica, que tem 2000 anos. Não, a católica não, porque aquela é do demônio, mas essa que tem 100 anos, então você não deve usar dois tipos de critérios. Na verdade, o único critério seguro é o critério da verdade. É quando você confere o que você ouve, o que você vê com a Escritura. Por isso o apóstolo Paulo diz, cuidado. Versículo 8, né? Que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, toda a palavra, ainda que persuasiva, precisa ser em Cristo. Se a palavra te convida, te chama para você se unir a Cristo e tê-lo como seu tudo, então está correto. Porque diz, cuidado para que ninguém vos venha a enredar com filosofia, sutilezas, tradição e rudimentos, e não segundo Cristo. Ou seja, o que é verdadeiro é que você de fato se torne cativo, e nós devemos nos tornar cativos. Sim, mas segundo Cristo. Eu digo cativo porque lá em 2 Coríntios, capítulo 10, né, salvo engano no versículo 4, versículo 5, diz que nós devemos submeter a nossa mente ou conduzir a nossa mente cativa à obediência de Cristo. É colocar-se no jugo de Cristo. No jugo de Cristo, no sentido de se tornar um com o Evangelho e viver em prol do Evangelho e para o Evangelho e pelo Evangelho. Agora, observa-se muitas vezes que as pessoas se tornam tão facilmente cativas da mentira, das filosofias, das tradições, mas quando então vem a verdade de Cristo, aí é onde é que a carne fala, mas aí não dá para se submeter. Mas vejamos o versículo 9. Porquanto nele, em Cristo, ou seja, devemos nós estar ligados, unidos a Cristo, completamente escravos de Cristo, versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, de nada temos falta, porque nele temos toda a plenitude. Versículo 10, também nele estais aperfeiçoados. Ora, se nele habita corporalmente toda a plenitude, se nele possui toda a riqueza, e está toda a riqueza, os tesouros do Evangelho de Deus, se você está nele, te falta alguma coisa? Então, você nele está o quê? Aperfeiçoado. Estar aperfeiçoado não quer dizer que você não tenha em você mesmo defeito.
quer dizer que você em Cristo, de nada você necessita, porque tudo de que você precisa está nele. Versículo 10, né? Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo nele sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Então observe só a sequência. No versículo 10, nele estáis aperfeiçoados. Aí vem toda a relação de coisas que nele adquirimos para que estejamos aperfeiçoados. 11, nele nós fomos circuncidados. 12, nele nós fomos sepultados. Ainda no 12, nele nós fomos ressuscitados. No 13, nele nós que estávamos mortos, recebemos vida. Nele nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Tudo isso em Cristo. No versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, gravando na cruz. Então nele nós tivemos também um escrito de dívida cancelado. Versículo 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Portanto, em Cristo, nós temos a vitória sobre os principados e a potestade, e as potestades sobre todo o império das trevas. Então, nele você está aperfeiçoado, porque nele você está circuncidado, nele você foi sepultado, nele você está ressuscitado, nele você recebeu vida, nele você tem o perdão de pecados, nele você tem o escrito de dívida que era contra você totalmente cancelado, nele você tem a vitória plena sobre todo principado e potestade, sobre todo o império das trevas. Tudo isso você tem nele. Você tem que desenvolver essa fé no seu coração, na sua consciência, essa verdade que deve controlar o teu ser. A sua segurança, a minha segurança, a nossa segurança não pode ser em qualquer coisa que não seja Cristo. Porque a sua santidade, a sua justiça, o seu andar, o seu falar, a sua dieta, seja o que for que seja seu, não tem todas essas bênçãos e todas essas riquezas eternas de redenção. Por isso, porque nós temos tudo isso em Cristo, no 16 diz, ninguém, pois, vos julgue. Esse pois quer dizer, diante do que foi dito, que nós temos em Cristo, diante do que foi dito daquilo que Cristo é, ninguém pode então agora nos julgar quanto ao comer, ao beber, como diz o texto, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Ou seja, ninguém pode tomar os elementos da lei e querer aplicar na sua vida, ou querer te obrigar a que você cumpra isso na sua vida. Você deve dizer, não, disso eu não preciso, porque eu já tenho aquele em quem habita todos os tesouros do Evangelho. Eu já estou naquele em quem habita toda a plenitude da divindade. Cristo é suficiente, Cristo é tudo. Ninguém, portanto, te julgue quanto a essas coisas. Olha o 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. O que é o árbitro? É aquele que vai ser o seu juiz. É igual um jogo de futebol. Aquele que o indivíduo se joga na área, simulando uma falta, o juiz vai e diz, foi falta, portanto é pênalti. Aí o outro time vai lá e faz o gol. Só que se você observar bem direitinho depois, não houve ali uma falta. Só para os irmãos entenderem o poder que tem um juiz. Eu fico totalmente assim perturbado, mas não é possível. Esse gol tem que ser cancelado. Não tem uma autoridade que cancele, porque está todo mundo vendo que houve uma simulação. Não, a palavra do juiz é a última. Ele julgou, está estabelecido. Ponto final. Então, ninguém se faça árbitro. Ninguém seja aquele que te julga, que determina, que define. Dizendo, ó, você está errado nisso ou naquilo outro. Não faça isso porque isso é errado, segundo a lei. Ninguém se faça árbitro, querendo conduzir, dirigir a sua vida espiritual com Deus. E o pior, que isso é típico das igrejas evangélicas.
sobretudo das pentecostais. As neopentecostais, elas também têm um tipo de autoridade sobre seus membros, mas é um tanto diferente das pentecostais. As pentecostais costumam tentar dirigir a comida, a bebida, a roupa, o lugar, né? Já as outras querem cuidar mais do dinheiro, da empresa, do negócio, enfim. De todo modo, o texto é claro quando diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Ora, por que alguém seria árbitro sobre a minha vida? Porque eles têm um pretexto de humildade. Homem de oração, mulher de oração, homem de Deus, mulher de Deus, um missionário que sobe no monte para orar, 21 dias de jejum, jejuma pela sua vida, seu intercessor, aquele que é a sua cobertura espiritual. Aí você, nisto, você acaba dizendo: não, a minha vida está sob o controle do homem de Deus. E agora ele se acha no direito de definir o que você vai comer, o lugar que você vai frequentar, o que você vai vestir. E tem alguns que vão até um pouco mais longe, determinando até se você deve ou não deve fazer isso ou aquilo, fazer uma viagem ou não, e outras coisas mais, né, que não vale a pena nem comentar. Então ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Culto dos anjos, se os irmãos lerem nos comentários das Bíblias, vão dizer que era um tipo de culto que eles prestavam aos anjos. Mas isso não faz nenhum sentido, uma vez que essas pessoas que se fazem árbitro, elas têm o pretexto de que são humildes e têm o pretexto de que elas recebem culto de anjos. Como seria isso? Ora, a pessoa que diz ver anjo, então é uma pessoa diferente, porque quando dizem que o anjo desceu e eu estou vendo um anjo, ninguém vê, só uma pessoa vê. Ou um segundo que também simula dizer que está vendo também. Mas se você levar um para um canto, outro para o outro, e perguntar a altura do anjo que eles estão vendo, eles vão errar, se não for combinado antes. Então, você imagine, se o Josué é aquele que vê anjo voando com a bandeja na mão, com o rolo na mão, com a chave na mão, descendo e subindo, ora, isso só pode ser uma prova da comunhão que ele tem com Deus. Isso só pode ser uma prova da intimidade que ele tem com o reino espiritual. Então, por isso, baseado nisso, eu acabo me submetendo a ele, permitindo que ele venha arbitrar contra a minha vida, ou sobre a minha vida. Então, ninguém se faça árbitro com pretexto de humildade, com pretexto de culto dos anjos, baseando-se em visões. Eu vi, Deus me falou, Deus me mostrou, fui arrebatado. Não. Enfatuado, inchado, sem motivo algum na sua mente carnal. Queridos, parece que esse texto foi escrito hoje, né? Nos dias de hoje. E não retendo a cabeça. Estes que querem ser árbitros, que vêm com esse pretexto de humildade, de culto dos anjos, que se baseiam em visões, que são enfatuados, que têm uma mente carnal, eles não retêm a cabeça, eles não estão submetidos ao cabeça da igreja que é Cristo. Versículo 20 então diz: se morrestes com Cristo. E aqui é o ponto que nós buscávamos, né? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. E, portanto, a vida cristã, ela começa na morte com Cristo. Então, atenção, vida cristã não é uma vida cuja prática se baseia em usos e costumes. Não. É uma questão orgânica. É um morrer com Cristo. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. É uma questão de morrer e de ressuscitar. Uma questão de morrer para o velho homem, nascer para Deus. É uma questão de vida. Vida cristã é orgânico. Então, olha o que ele diz no versículo 20. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. O que Paulo está perguntando aqui para nós? Ele está dizendo: se você morreu com Cristo para os rudimentos do mundo. Então, primeiro ponto, atenção, a vida cristã, e não tome isso como jargão, tá? Vida cristã é algo de um tempo novo.
Não havia vida cristã com Adão. Não havia vida cristã com Noé. Não havia vida cristã com Abraão. Não havia vida cristã com Moisés, nem com Davi, nem com Salomão, nem com Jeremias, nem com Daniel, nem mesmo com Malaquias e ainda nem mesmo com João Batista. Vida cristã é algo do Novo Testamento. Vida cristã existe ou passou a existir a partir da encarnação do Verbo, sobretudo da sua morte e ressurreição e do momento em que ele enviou seu Espírito para habitar dentro de todos aqueles que creem no seu nome. Eu digo isso porque quando diz, se morrestes com Cristo, para os rudimentos do mundo. Aqui não diz que você morreu para o mundo, mas que você morreu para os rudimentos do mundo. O que são os rudimentos do mundo? Amados, o mundo, aqui no sentido dessa existência temporal dos seres sobre a terra, teve nascimento, podemos até dizer, teve uma fecundação. Vamos imaginar uma criança, né? A criança ela é fecundada no útero da mãe, sim ou não? Houve a fecundação. E ali agora vai 9 meses desenvolvendo dentro do ventre da mãe, até que tenha todo o seu corpo formado, para que venha ser dada a luz. Deu-se a luz a uma criança. Está lá então o bebê, fase bebê. Esse bebezinho, daqui a um pouco, estará na tenra idade. Sim ou não? Da tenra idade, ele vai entrar na meninice. Da meninice, ele vai entrar na pré-adolescência. Depois, na adolescência, puberdade, juventude, aí ele vai para a sua maioridade, a sua maturidade, o estado de adulto. E ainda esse adulto ainda continua nos seus estágios, que vai até mesmo a velhice, quando o homem está completamente maduro em todas as suas faculdades. Do mesmo jeito que acontece com um indivíduo, como colocamos, desde a fecundação até a sua velhice, isso acontece em pequena escala. Isso que acontece em pequena escala com o indivíduo, acontece em grande escala com o mundo. O mundo já teve fecundação. O mundo já nasceu. O mundo já foi bebê, já teve a tenridade. Eu digo, a humanidade sobre a terra já foi outrora criança. Hoje estamos vivendo, já depois de Cristo, tempo este que a Escritura chama de os últimos dias. Então estamos vivendo já no final dos tempos. Portanto, estamos num tempo bastante avançado da humanidade, ou da história da humanidade. De sorte que o que a Bíblia chama de rudimentos do mundo, quer dizer, os primeiros começos do mundo. Então aquilo que outrora simbolizava, hoje nós temos em realidade. Portanto, quando diz os rudimentos do mundo, é aquele conhecimento elementar, aquele conhecimento como que, se você pegar a palavra rudimento, na sua literalidade, na sua etimologia, vai dizer que seria como o balbuciar de uma criança. Quando a criança começa a falar gugu, dadá, e só a mãe às vezes entende alguma ou outra palavra que ela diz, mas que ainda não tem os sons perfeitos. Então, houve a infância da humanidade, que tinha os rudimentos do conhecimento de Deus. Esses conhecimentos de Deus, da infância, diz lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1, nós devemos colocar de lado. Deixemos, pois, de lado os rudimentos referentes a Cristo e avancemos para as coisas perfeitas. Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz que você tem que deixar de lado. Então, quando alguém se converte a Cristo, ele morre não somente para o mundo, mas também para os rudimentos do mundo. Viver por meio de ordenanças é viver por meio de rudimento. Você quer ver uma coisa interessante? Nasce uma criancinha, e aí o pai tem que conduzir a criança, não tem? A criança não tem muito juízo, não tem inteligência desenvolvida, não tem sabedoria, não tem discernimento, não tem conhecimento do mundo. Aí o pai, então, tem que ficar com um ensino pedagógico para o filho, dizendo o que ele deve ou não deve fazer.
faz isso, não faz isso. Não toca no forno que é quente, queima a mão. Queima a mão. Aí a criança não entende o que é queimar a mão. Você tem que ficar ali. Às vezes até fingindo ameaçar para ela não se queimar. Mas eu pergunto, depois ela tiver com 30 anos de idade, o pai tem que continuar com essa mesma conversa? Não faz isso, não pega nisso, não mexe naquilo. Se isso acontecer, essa pessoa tem problema. Ela não desenvolveu, ela não cresceu, ela não amadureceu. Então, esses rudimentos da infância só servem para a infância. A vida adulta deve ser vivida por uma consciência desenvolvida acerca do mundo. Os pais não devem se sentir os eternos responsáveis pelos filhos, mas devem, ao longo da sua educação, fazer desenvolver neles uma consciência e uma responsabilidade de homens e de mulheres, de cidadãos que eles são ou que serão neste mundo. Desenvolveu a consciência, agora eles têm que caminhar. Cada um com sua consciência. Não é isso? Senão vai dar... É por isso que dá muito entrave, às vezes, na família, que o pai quer conduzir o homem a um barbado e não dá certo. Enfim, mas o importante é que os irmãos entendam que se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança? Está perguntando, por que você ainda vive sujeito a ordenanças, tais como... Não manuseis isto. Irmão, semana que vem, sexta-feira, semana que vem, culto de doutrina aqui, viu? Vou ensinar aos irmãos o que os irmãos devem manusear. E o que os irmãos não devam manusear. Não manuseis isto. Não manuseei. Viu, irmão? Dá umas regras dos manuseios. Do que se deve manusear, do que não se deve manusear. Já imaginaram? Os irmãos tragam um caderno para escrever. Não pode manusear isso. Deva manusear aquilo outro. Não toques nisto. Você está tocando nisso. Não pode tocar nisso. Mas olha que eu quero tocar, dá vontade. Não toca. É pecado tocar. Não tem isso ou não tem no meio cristão? Tem ou não tem essas coisas? Está aqui, Não proves aquilo outro. Eu queria tanto provar aquele negócio. Não prova. Não prova. Se você provar, se triscar, vai para o inferno. Aqui, irmãos. Como é que pode ser uma coisa dessa, né? Isso tudo, não manuseis, não proves, não toques, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Os homens é que criam esses preceitos, essas doutrinas, coisas do homem. O indivíduo foi criado amarrado, agora quer amarrar todo mundo. O indivíduo é infeliz, não gosta de sorrir, cheio de problema, de trauma, aí quer que todo mundo também seja infeliz. Se vê alguém sorrindo, opa, para de sorrir. Não pode cantar essa música, ela é muito alegre. Tem que cantar uma música mais triste, em tom menor. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem... Pensa na cidade que não tem igual. Onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Oh, tristeza. Pastor, mas posso cantar essa música? Não, pode, ela é boa. Tá bom. Um pouquinho assim, meio deturpada, mas tá bom. Agora, se você quiser cantar uma coisa mais alegre também, você pode. O que não pode é ter um árbitro que determine o que fazer. Afinal, você é servo de Cristo, você morreu com Cristo, você renasceu com Cristo, recebeu a lei do Espírito de vida, o Espírito de Deus. Versículo 22, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Essas coisas dos homens estão no âmbito das coisas que se corrompem, que se acabam. Está preocupado com a roupa se desgasta, ela acaba. Está preocupado com a comida, você comer a comida agora, de manhã, não deu meio-dia, ela já foi para lugar escuso, se você tiver um bom intestino. Se não tiver, vai demorar 3 a 4, 5, 6 dias. Tem uns que dura 15 dias, mas tem que tomar lactopurga. Ou então você pode tomar aquele... Como é daquele iogurte que resolve todos os problemas?
Activia. Dizem que resolve, eu não sei. Bem, por todos os efeitos, eu quero dizer o seguinte: essas coisas se destroem, elas se acabam. Você está preocupado com aquilo que é palpável, que é tangível, que é corruptível, que se acaba. Você comeu a comida, daqui a pouco a comida acabou, vai embora, vai para o vaso, do vaso vai para o esgoto, de lá vai para o mar. Para tomar banho na praia depois, no meio dos cocôzinhos. Você toma água, toma suco, refrigerante, o que quer que seja, vira xixi e vai embora. Porque os homens estão preocupados sempre com essas coisas exteriores. Ao passo que a Bíblia diz que essas coisas, elas não somente se destroem, versículo 23, mas também têm aparência de sabedoria. Tais coisas com efeito têm aparência. Parece que é sábio. Poxa, mas como parece ser santo? Como parece ser puro? Como parece ser divino? Como parece que Deus é assim? Deus é com essa roupona, com esse cabelão, né? Com essa música toda. Tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Observe que essas pessoas que assim vivem, elas praticam um certo culto de si mesmas, um certo orgulho de ser melhor que as outras, né? Andando assim, vão olhando para os pecadores e vão, assim, tipo esnobando, coitado, irmão Elton, tadinho. Vou orar pela vida dele, para Deus ter misericórdia da vida dele, porque ele não anda engravatado, de terno e gravata, no sol quente. E eu ando, homem de Deus. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, embora tenha aparência, embora pareça, tenha uma falsa humildade, embora tenha um rigor ascético, todavia não tem valor algum, absolutamente, contra a sensualidade, contra a natureza pecaminosa que habita o homem. Não tem valor algum. E só para encerrar, leia comigo ainda, Timóteo capítulo 3, vamos do 2 até o 5. Pois os homens serão egoístas, vamos observar que aqui vai dizer todos os aspectos da carne pecaminosa, que não se refere à roupa, olha para mim, nenhum deles se refere à roupa, nenhum deles se refere à comida, ou à bebida, ou ao que você ouve, ou ao que você come, ou veste, ou frequenta, mas todos dizem respeito a uma natureza de um coração caído. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Os irmãos viram até agora aqui? Todos falando de um coração, características de um coração caído. E o 5 diz, tendo forma de quê? Forma. Poxa, como vocês parecem piedosos. Tem a aparência de piedade. Negando-lhe, entretanto, o poder. O que é negar, entretanto, o poder? Você tem a aparência de homem de Deus, de mulher de Deus, mas na hora que você precisa colocar na prática uma conduta, um viver, um procedimento de um coração puro, você não tem o poder. Você tem aparência, mas você vive caindo. Você não tem força, não tem condições. Se você reunir 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, tendo forma de piedade, negando tanto poder, e comparar com Gálatas, ou melhor, com Colossenses capítulo 3, versículo 23, quando diz, tendo aparência de piedade, essas coisas, entretanto, não têm nenhum poder contra a sensualidade. Reúna os dois textos. Um diz que essas pessoas, tendo aparência, negam o poder. O outro diz que, tendo aparência, na hora que precisam do poder, não possuem o poder, porque essa vida cristã, essa suposta vida cristã, baseada em coisas, em usos e costumes, é uma vida fingida, falsa,
fraca, inútil, que não pode fazer o crente ter uma vida vitoriosa sobre o pecado. Amém, amados? Os irmãos entenderam? Então, voltando aqui para Gálatas, eu quero encerrar com os irmãos aqui, apenas dizendo que o primeiro ponto que nós tratamos aqui nessa porção foi explicando que para se entender a natureza da carne e o que são, de fato, as obras da carne, você tem que começar tirando da sua mente a ideia de que carne se refere à quebra dos preceitos de homens, de usos e costumes. Então, nunca pense na carne, ou pense em matar a carne, querendo estabelecer os usos e costumes da religião, porque você estará chancelando, ratificando a carne. Ou seja, vencer a carne nada tem a ver com usos e costumes absolutamente. A natureza da carne se encontra em outro setor, se encontra com outras características, que na semana que vem nós vamos então falar, dando continuidade a essa ministração. Tá bom?